Glória a Deus. Glória a Deus, povo abençoado. Louvado seja o nome do Senhor. Olá a todos que nos acompanham em mais esta live e os que ainda vão nos acompanhar. Quero louvar a Deus por todos vocês. Eu quero profetizar bênção, eu quero profetizar saúde, eu quero profetizar livramentos, eu quero profetizar a graça do Senhor, eu quero profetizar a paz que excede todo entendimento. Eu quero profetizar sobre a vida de vocês que estão neste momento sintonizado conosco nesta live, mas também eu quero profetizar sobre a vida daqueles que ainda vão acessar esta live. Eu quero profetizar as mesmas bênçãos sobre eles: a paz, a graça, a saúde, a proteção, e essa paz que tanto mundo procura, mas que não acha. Porque a verdadeira paz, só quem tem é o Senhor Jesus de Nazaré. Só Ele é quem tem e quem pode ofertar na vida daqueles que o buscam. Então eu quero profetizar sobre a tua vida, que neste momento você está buscando a Deus, buscando ouvir a palavra de Deus através desta live. Que Deus abençoe poderosamente as nossas vidas, vossas vidas, a vida dos vossos familiares em Cristo Jesus. A palavra de hoje está no Salmo 23. Mas antes de lermos, eu quero pedir que você aproveite o máximo, porque a minha expectativa é que Deus alcance o teu coração. A minha expectativa é que algo mude na sua vida, que você não seja apenas uma ouvinte, um ouvinte, mas que você aplique esta palavra na sua vida, no seu coração. Salmo 23, queridos, diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor, Criador dos céus e da terra, aqui está a tua palavra, Senhor. A tua palavra é viva, a tua palavra é poderosa, a tua palavra transforma, a tua palavra liberta, a tua palavra cura. Por isso, Senhor, ministra a tua palavra em nossas vidas, fala conosco,
eu quero ser apenas um portador do teu poder, eu quero ser apenas um condutor da tua palavra, Senhor. Mas a fonte do poder, da unção, da glória, da cura, da transformação é o Senhor. Fala conosco não somente o que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Quem não conhece o Salmo 23, não é? O Salmo 23 é o salmo mais lido. O Salmo 23 é um dos salmos mais conhecidos das Escrituras. É o Salmo 23. E eu quero falar sobre este salmo hoje com vocês, o Salmo 23. Vamos aprender uma porção de coisas aqui acerca do Salmo 23. Mas antes, eu quero fazer a pergunta que está no tema da mensagem de hoje. Quem é o Senhor para você? Quando eu li este salmo, eu me forcei a fazer essa pergunta para mim. E eu realmente descobri quem é o Senhor para mim. Mas agora eu quero fazer para você. Quem é o Senhor para você? Como você define o Senhor Deus? Pelo menos em parte, porque nós não temos como definir de forma plena Deus. Mas podemos definir em parte. Paulo diz que em parte conhecemos, não é? Em parte cremos. Mas como você define o Senhor Deus de forma prática? Como você define Ele na sua vida? Faça essa pergunta para você. Você já pensou nisso? Qual é o significado de Deus para a minha vida? Qual o significado do Senhor para a minha vida? Será se eu estou fazendo a diferença quando eu lido com as problemáticas desta vida e as pessoas, quando olham para mim, elas visualizam quem me sustenta, elas visualizam quem é a minha fonte, elas conseguem visualizar Deus em minha vida. Porque eu preciso responder essa pergunta para mim, porque de acordo de como eu defino Deus, pelo menos em parte, é desta forma que eu vou saber lidar com as problemáticas desta vida. É desta forma que eu vou saber lidar com as enfermidades, é desta forma que eu vou saber lidar com as dificuldades financeiras, é desta forma de como eu defino Deus para mim. A forma como as pessoas definem Deus não me importa, porque isso não vai mudar a minha vida. Mas o que vai mudar a minha vida é como eu defino Deus para mim. Quem é o Senhor para a minha vida? Porque Provérbios 23:7 diz que assim como eu imagino na minha alma, isso é. Então, se eu imagino Deus da forma que eu imagino, assim vai ser. Não que Ele seja, mas para mim é como se Ele for, porque é assim que eu imagino, e é assim que eu vou me comportar, é assim que eu vou agir e reagir. Então, como é que você define o Senhor Deus para você?
tem a ver com este salmo, que nós vamos já viajar um pouco nele. Mas você já parou para pensar quem é Deus para mim? Quem é o Senhor para mim? Qual é o significado de Deus para a minha vida? Eu não estou falando de religião, não estou falando de denominação de igreja, não estou falando. Isso é importante, né? Isso é importante. O relacionamento é importante, irmos para a casa do Senhor, é importante o relacionamento. Mas no meu dia a dia, o que vai fazer a diferença na minha vida é como eu defino Deus para mim. Por exemplo, muitos acreditam que o Senhor Deus é muito importante e grande demais e tem muitas coisas para se preocupar. Não é? Vai se preocupar com os meus problemas, vai se preocupar comigo. Outros acreditam que são pecadores demais para atrair o cuidado de Deus para si. Então admiram Deus, gostam de Deus, não é? Falam até de Deus, mas Deus é grande demais para se preocupar com as minhas problemáticas, não é? Outros ainda acreditam que Deus está longe demais de tudo isso que está acontecendo e que está sentado no seu trono, esperando as nossas falhas, os nossos erros, para nos castigar, e que por isso eu oro e nada acontece, não é? Mas eu tenho que ser amigo de Deus, porque se eu não for amigo de Deus, eu posso me dar mal, né? Mas Deus está lá, todo poderoso no seu trono, e tem coisa mais importante. Mas nós encontramos aqui, querido, no Salmo 23, algo tremendo. Davi, ele, em alguma das suas meditações, ele resolveu escrever um poema. O Salmo 23 nada mais é do que um poema, que assim como os demais eram cantados, não é? Em hebraico, no meio da comunidade de Israel. E neste poema, Davi, em uma das suas meditações, ele diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor. Glória a Deus, o Senhor, Ele é o meu pastor. Olha a definição de Davi. Olha como Davi definia, pelo menos em parte. Olha como Davi definia: o Senhor, Ele é o meu pastor. Por isso que eu coloquei o tema desta mensagem, ainda que nós vamos passear, viajar pelo Salmo 23. Mas Davi, o Senhor é o meu pastor. E eu disse: e eu? Para mim, quem é o meu Senhor? E lembrando e pensando as coisas que me aconteceram desde de criança até aqui, verdadeiramente, eu também posso dizer que o Senhor, Ele também é o meu pastor. Ele é o meu pastor. Mas Ele não é o meu pastor porque eu achei bonito essa frase de um Deus ser o meu pastor. E eu tenho certeza que Davi não disse: o Senhor é o meu pastor, porque ele achou bonito o ofício de ser pastor. Afinal de contas, ele também foi um pastor, não é? Então Davi define Deus como o seu pastor. Por que Davi define Deus
como seu pastor. Por que o Salmo 23 ele é tão famoso, né? Tem tantos outros salmos, não é, que foram escritos com a mesma unção, não é? Com o mesmo toque do Espírito Santo. Mas por que o Salmo 23 ele mexe com algumas pessoas de forma profunda? Por quê? Primeiro, queridos, Davi, ele conhecia o pastor do Salmo. Davi conhecia o pastor do Salmo 23, que Davi não escreveu o Salmo 23, ele escreveu o Salmo. Depois, na tradução do hebraico para o grego, e depois quando se foi trabalhar a questão da organização da Bíblia, foi que colocaram lá o 23. Mas Davi escreveu o Salmo. Mas o Salmo 23, ele é famoso, ele é conhecido como... exatamente. O Salmo... O Salmo... Eu fui ler aqui algumas pessoas que entraram aqui e deu uma perdida aqui. Mas vamos lá. Então Davi conhecia o Salmo. O Davi conhecia o pastor do Salmo. As pessoas, elas conhecem muito bem o Salmo do pastor, né? E tem pessoas que já cheguei em algumas casas de algumas pessoas que você encontra lá na mesa da sala um lugar assim separado e a Bíblia aberta no Salmo 23, né? Outro Salmo 91, outro Salmo 90, mas o Salmo onde as pessoas gostam mais de abrir e deixar a Bíblia aberta é no Salmo 23. Mais importante do que deixar aberta, do que deixar a Bíblia aberta, no Salmo do pastor, no Salmo 23, é você conhecer o pastor do Salmo. Isso que vai fazer a diferença. Não é somente você conhecer o Salmo do pastor. O Salmo 23 é conhecido como Salmo do pastor. Mas mais importante do que conhecer o Salmo 23, o Salmo do pastor, é você conhecer o pastor do Salmo. E o pastor do Salmo, o Deus se revela na figura de um pastor. Esse Deus que às vezes as pessoas definem ele como um Deus que está sentado no seu trono, todo poderoso, todo grandioso, esperando nós pecarmos, falharmos, errarmos, para ele nos punir. Ele se revela na figura de um pastor. E sabe quando foi que ele se revelou na figura de um pastor? 970 mil anos depois que Davi o definiu como o Senhor é o meu pastor. Lá em João capítulo 10, versículo 11, Jesus, o Deus encarnado, 1000 anos depois, o Deus encarnado, através de seu filho Jesus de Nazaré, se levanta numa comunidade e diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Glória a Deus. Eu sou o bom pastor. 1000 anos depois, Deus não se revelou através da sua palavra
para Davi como o pastor de Davi, mas Davi o definiu, Davi o revelou como seu pastor. Mas 1000 anos depois, Deus levanta através do seu filho e diz: eu sou o bom pastor. João 10:11, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. No versículo 14, ele diz: eu conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. E voltando para o Salmo 100, versículo 3, o salmista diz: foi ele e não nós que nos fez ovelha do seu pasto. Então, queridos, como Deus, ele procura de alguma forma ser acessível às suas criaturas, né? Em outras passagens a gente vê Deus se deixando conhecer como eu sou a videira verdadeira, né? E meu pai é o agricultor. Jesus dizendo: eu sou a videira verdadeira e Deus é o agricultor, chamando Deus de agricultor. Por quê? Porque Deus quer se fazer conhecido de uma forma prática, de uma forma simples, sem a ideia platônica do Deus inalcançável, mas um Deus acessível. Aliás, sabe o que nos distingue de outras religiões? Sabe o que nos faz diferente de outras religiões? Não somos nós. O que nos distingue de outras religiões é que enquanto as outras religiões, as pessoas, elas precisam se esforçar para alcançar Deus, no cristianismo é Deus que se esforça para alcançar as suas criaturas. É Deus que se esforça para te alcançar. É Deus que se esforça para se revelar a você. É Deus que se esforça para me alcançar, para se revelar a mim. É Deus buscando o perdido. A Bíblia diz que o Senhor Jesus veio buscar e salvar o perdido. Que Ele veio para os seus e os seus não o receberam. Mas Ele veio. Então a gente sempre vê Deus em busca de resgatar as suas criaturas, de resgatar as pessoas. Então o cristianismo é diferente por isso, porque é Deus com sua graça salvando a humanidade. Nós não podemos fazer nada para comprar nossa salvação. A salvação vem de Deus através da sua graça, mediante a minha fé nele, mediante a minha fé no Senhor Jesus Cristo. Eu só preciso de duas coisas para me salvar. Você precisa de duas coisas para se salvar. Primeiro é se arrepender dos seus pecados. E a segunda é crer. Crer no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas é Ele que vive em busca, é Ele que se revela. Então, Ele se revela no Salmo 23, Ele se revela aqui em João, 1000 anos depois que Davi o define. E depois eu vou explicar por que Davi define Deus como pastor, define o Senhor como pastor. Mas 1000 anos depois, o Senhor se levanta e diz: eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Existem algumas características que são inerentes das ovelhas. A primeira característica, e há muitas, mas nós não temos tempo para alistar aqui
várias, mas vamos definir algumas características aqui de uma ovelha. Primeiro, a ovelha, ela é submissa. A ovelha, ela tem como característica de ser submissa. Segunda característica da ovelha é que ela é mansa. A terceira característica da ovelha é que ela é indefesa. Ela é incapaz de defender-se de seus predadores. Ela é indefesa. Não é? A ovelha é um dos poucos animais que conhece a voz do seu pastor. O camelo não tem essa característica, por exemplo, que era um dos animais também muito popular naquela época, não é? Assim como ovelha, que é ovelha é fêmea do carneiro, né? Então, essas são as características da ovelha. Daí, a necessidade da ovelha é depender, né? E, aliás, o tema central do Salmo 23 é a dependência de Deus. É a dependência de Deus. O Salmo 23 fala, em resumo, da dependência de Deus. E que bom, como é maravilhoso depender de Deus. Eu já ouvi pessoas dizer que ser cristão é ser fraco, é ser incapaz de resolver seus problemas, é ser incapaz de viver com suas pernas. Ora, irmãos, quem foi que disse que nós fomos criados? Já é demais a gente ter o livre-arbítrio e por causa dele a gente faz tanta besteira. Deus permite, por causa do livre-arbítrio, a gente fazer tantas escolhas que depois nós nos arrependemos. Agora você imagina você ter a prepotência de querer viver e achar que é capaz de viver sem uma cobertura, de viver sem um fundamento, de viver sem uma fonte, de viver sem um cuidador, de viver sem um protetor. Imagine uma casa sem um alicerce. Imagine uma casa sem colunas, sem alicerce, sem sustentação. Essa casa não fica muito tempo erguida. Assim é a vida das pessoas sem Deus. Deus seria mal se, além do livre-arbítrio, ele ainda deixasse e nos desse capacidade de conhecer o futuro, de conhecer o amanhã. Mas isso pertence a Ele. A gente ia fazer muito mais besteira com esse poder se a gente fosse, por exemplo, onisciente, soubesse todas as coisas, soubesse o que outra pessoa está pensando. Se a gente fosse onipresente, estivesse em todo lugar, não é? A gente não tem esse poder e só com o livre-arbítrio a gente já faz tanta bobagem da vida da gente. Imagina se a gente tivesse todo esse poder, não é? Outra coisa interessante, queridos, é que nós encontramos lá em Isaías, no livro de Isaías 53:7, pelo menos há 750, 800 anos antes de Cristo,
Isaías falava assim: como ovelha muda perante seus tosqueadores, não abriu a boca. Estava falando de quem? Do próprio Jesus, do próprio Deus humanizado em Cristo, que foi levado para o matadouro como ovelha muda perante os seus tosqueadores, mas não abriu a sua boca. Ou seja, Deus, o sumo pastor, se fez ovelha, e ovelha indefesa, ovelha submissa, ovelha sem a capacidade de defender-se dos seus predadores, ovelha que ao ser tosquiada não abre a sua boca para reclamar. Assim foi ele levado ao matadouro. Então, o Senhor Deus se fez ovelha para que nós pudéssemos, como ovelha, para que ele, como pastor, soubesse o que é ser ovelha. Então, por isso que tudo que você passar, tudo que eu passar, você pode confiar em Deus, porque Ele se humanizou e Ele compreende o que você sente. Ele compreende o que eu sinto, Ele compreende o que você passa e o que eu passo. Não pense que Deus ele é apático o que nós passamos. Deus não é apático o que nós passamos. Deus, ele tem empatia conosco, Ele se sensibiliza conosco, não é? Empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro. E Deus, através de seu Filho, se fez ovelha. Foi profetizado isso 750 anos antes de Cristo vir, pelo profeta Isaías, que como ovelha, ele sendo sumo pastor, se fez ovelha e que iria ser levado para o matador e não abriria sua boca. Então, Deus se fez ovelha. Então, o Salmo 23, ele reflete a total dependência que nós temos de Deus. Nós não temos a capacidade de caminhar nesta vida sozinhos. Nós precisamos de uma sustentação. Nós precisamos de um fundamento. Nós precisamos de uma cobertura. Nós precisamos de um guia, de um direcionador para nossas vidas. Pois nós não sabemos fazer escolhas. Nós escolhemos pelos olhos, nós escolhemos pelas nossas imaginações. A Bíblia diz que há caminhos que parecem ser bênção, mas é caminho de morte. Não é só o que nós sentimos que vai garantir o sucesso das nossas escolhas. Não é só o que nós pensamos, não é só as nossas intuições, imaginações, não é só o que vemos que vai garantir o sucesso das nossas escolhas. O que vai garantir o sucesso das nossas escolhas é que cada escolha que eu devo fazer, cada escolha que eu precisar fazer, eu preciso compreender que eu tenho um dono. Eu tenho que compreender que eu dependo do meu pastor. Eu sou uma ovelha, mas eu tenho um pastor. Eu preciso confiar nesse pastor, ainda que minha vontade seja contrariada, mas a vontade do meu pastor ao meu respeito, ela é sempre para contemplar o meu sucesso. Ainda que a vontade de Deus vá na contramão da sua vontade, fique sabendo que é para contemplar o teu sucesso.
é para contemplar a tua vitória. Enquanto você está enxergando só o presente, o sumo pastor está enxergando o presente e o futuro. Enquanto nossos olhos só enxergam o presente, os olhos do Senhor Deus, o sumo pastor, enxerga o presente e enxerga o futuro. Por isso vale a pena pegar as nossas escolhas, pegar as nossas vontades, por mais que sintamos que é a melhor escolha do mundo. Mesmo essa escolha que nós sintamos que é a melhor escolha do mundo, devemos levar diante do nosso sumo pastor. Porque nós não existimos para viver sozinhos. Nós não existimos para sermos ovelhas sem pastor, para andarmos como ovelhas sem pastor. Precisamos de um pastor. Glória a Deus. O Salmo 23, querido, ele retrata a importância, também retrata a importância de confiar em Deus, porque só Ele tem o poder de prover todas as nossas necessidades. O versículo 1 do Salmo 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Algumas pessoas perguntam: pastor, mas eu tenho falta de tantas coisas, como é que Davi diz que o Senhor era o pastor dele, nada faltaria a ele? Eu posso dizer a mesma coisa. Se você compreender o sentido de nada me faltará, você também vai dizer a mesma coisa. A Bíblia diz que quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. Ou seja, quem tem Deus tem tudo. Quem não tem Deus não tem nada. Vocês já prestaram atenção? Às vezes acontece uma tragédia na vida de algumas pessoas e numa enxurrada elas perdem os móveis, às vezes perdem até a casa, deslizamento de terra, tal. E aí eu ouço muita pessoa dizer assim, e a pessoa fala até na inocência, ela nem assimila direito o que ela está dizendo. Ela diz assim: eu perdi tudo, só sobrou Deus. Tadinha, eu perdi tudo, só sobrou Deus. A pessoa fala isso, mas não tem noção do que ela está dizendo. Na realidade, ela perdeu as coisas nós recuperamos. E Deus é o tudo. As pessoas dizem: não, perdi tudo. O tudo delas eram as coisas. Mas na realidade, a pessoa fala isso até na inocência. Na realidade, o tudo é Deus na nossa vida. Deus é o nosso tudo. Quem tem Deus tem tudo. Então você pode traduzir este salmo: o Senhor é meu pastor e Ele nunca me faltará. Quem tem Jesus tem tudo que necessita. Não é tudo que queremos. Quantas coisas nós queremos. Mas tudo que você necessita para viver, Deus tem te dado. Tudo que você precisa, tudo que você necessita para viver dignamente, Deus tem te dado. E você também pode traduzir: o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Você pode traduzir dessa maneira também: o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Aquilo que eu tenho, eu sou grato a Deus pelo que eu tenho. Quantas vezes você já parou para pensar que você até tem coisas demais, não é? E nesse tempo de pandemia, a gente descobriu que a gente vive com tão pouco.
A gente não precisa de muito para viver, a gente vive com pouco. Às vezes muitas coisas tiram até o sossego da gente. Muitas coisas trazem até muitas preocupações, muitas distrações, muitos cuidados. E a gente precisa de pouco para viver. Não é? Então, a nossa confiança em Deus é de que Ele é o nosso provedor, que Ele provê as nossas necessidades. Essa é a moral do Salmo 23. Além da dependência, não é? Além do salmista Davi ver em Deus a sua total dependência dele, Davi confiava em Deus porque sabia que a sua provisão vinha dele. Aliás, Jesus, lá em Mateus, ele diz que por que vocês estão preocupados, não é, com o que haver de comer, com o que haver de vestir, né? Mas em vez disso, buscar em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Né? O fim das nossas necessidades não são as coisas, o fim é Deus. As coisas virão como consequências. Filipenses capítulo 4, versículo 19, Paulo escrevendo aos Filipenses diz assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de nossas necessidades. Olha só, o meu Deus, você pode dizer isso? O meu Deus, não sei o que você está precisando, mas você pode dizer isso comigo? O meu Deus, você pode chamar Deus de seu Deus, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de nossas necessidades. Veja o que são as nossas necessidades. Não são tudo aquilo que queremos, irmãos. A gente nasce pedindo, a gente morre pedindo. A gente nasce querendo e morre querendo, não é? Mas aquilo que nós necessitamos, pode ter certeza que o sumo pastor, ele não deixará faltar. O Salmo 37, versículo 5, o salmista diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Glória a Deus. Então, o Salmo 23, no versículo 1, Deus, no versículo 1, ele é o nosso provedor. No versículo 2, ele é o nosso descanso. Nele você pode descansar. Nele você pode descansar. O Senhor Jesus falou certa vez: coloque toda a vossa ansiedade sobre mim, porque eu cuido de vocês. Coloque. É uma decisão que você tem que tomar. Você não precisa estar carregando, você não precisa estar gastando energia com aquilo que você não pode mudar. É perca de tempo, é envelhecer mais rápido, é adoecer. Você gastar energia com aquilo que você não pode mudar. Então coloque esse fardo sobre o Senhor. Coloque esse fardo, leve esse fardo à cruz de Cristo e descanse no Senhor. Porque aquilo que você não pode fazer, você não vai fazer. Aquilo que você não pode mudar, você não vai mudar. Mas Deus pode fazer. Deus pode mudar. No versículo 3 do Salmo 23, ele é o nosso guia. É Ele que nos guia. É Ele que nos faz andar pelas veredas. É Ele que nos faz andar pelo caminho certo. Nós não sabemos
qual o caminho mais seguro para a gente andar nesta vida. Nós não sabemos a escolha mais certa para fazermos em nossas vidas. Mas no versículo 3 ele é o nosso guia. Ainda no versículo 3 ele é a nossa segurança. Como pastor, ele nos dá segurança. Nele você pode confiar. O Salmo 127 diz: se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. É Ele que nos guarda. É bem verdade que você tem que fazer sua parte, eu tenho que fazer minha parte. Mas quem nos dá segurança é Ele. A fonte da nossa segurança é Ele. No versículo 4, Ele nos protege. Ele é o nosso protetor, irmãos. Ele é o nosso escudo. Às vezes ele nem faz propaganda das vezes que Ele nos livrou, que Ele nos protegeu. A gente nem percebeu. E 1000 caiu ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não fomos atingidos. Por quê? Porque o Senhor nos protege. E ainda no versículo 4, Ele nos corrige e nos consola, não é? A sua vara e o seu cajado. A vara fala da correção e o cajado fala do consolo. No versículo 5, é Ele que nos alimenta, a fonte do nosso sustento é o Senhor. A fonte do nosso sustento é o Senhor. Por isso, que todas as vezes que nós botarmos alimentos em nossa boca, todas as vezes que nós abrirmos nossa geladeira, nossa despensa, dê graças a Deus. Eu vejo pessoas murmurando porque agora chega do supermercado e tem que limpar, tem que lavar com sabão os pacotes de arroz, pacote de macarrão, os pacotes disso, pacote daquilo, tem que lavar, deixar no hipocloreto as verduras e tal, tem que cuidar, mas dá muito trabalho essas coisas e tal, glória a Deus. Tem um bocado de gente que gostaria de ter esse trabalho de higienizar as caixas de mercantil, as caixas de alimento que Deus te deu e que você chegou do supermercado com tudo isso. Glória a Deus. Não reclame porque você está lavando as frutas, os alimentos. Isso era para a gente estar fazendo antes dessa pandemia. Quantas pessoas perderam a vida, quantas pessoas se contaminaram por não estar tendo cuidado de higienizar as mãos, né? Eu já vi quantas pessoas pegarem dinheiro, pegar o alimento, colocar na boca. O dinheiro é a coisa mais suja que existe, é o dinheiro, né? E hoje se está praticando esse cuidado com a higiene, né? Há uma pesquisa que 80% das doenças elas são contraídas pelas mãos, né? Quer dizer, nós mesmos nos adoecemos, né? Nós mesmos nos matamos. E ainda no versículo 5 é Ele que nos unge, não é Ele que nos santifica através do seu Espírito Santo. E no versículo 6 a gente vê o amor de Deus, o amor de Cristo no versículo 6, o amor de Deus como pastor amado. O amor de Deus é o amor incondicional. O amor de Deus é diferente do nosso amor. O amor de Deus é aquele amor que não visa nada em troca. E é um amor imerecido, é um amor que é mediante a sua graça. A graça é uma dádiva imerecida.
Então o seu amor é um amor imerecido, às vezes nós nem merecemos. A Bíblia diz que Ele não nos trata segundo nossos pecados, mas segundo o seu amor. É bem verdade que todo pecado traz consequência, traz a colheita. Mas Ele não nos trata segundo as nossas fraquezas. Ele nos trata segundo o seu amor incondicional, independente. Uma vez eu evangelizando, uma jovem disse: ah, pastor, eu vivo desse jeito, errada, mas Deus me ama. Sim, Deus vai amar você. Você pode ser a pior mulher desse mundo. Deus vai continuar lhe amando. Mas você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa entregar o comando da sua vida a Ele, que ama você incondicionalmente, para alcançar a morada eterna, a salvação. Não é por causa que Deus me ama que eu vou viver de qualquer jeito e ainda assim eu vou morar com aqueles, junto com aqueles que renunciaram o pecado, que se arrependeram, que creram no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que vai ser tudo igual. Não, Deus nos ama igualmente a todos. A Bíblia diz que o sol de Deus, ele alumia o justo e o injusto, os bons e os maus. Então, o amor dele é como o sol, ele contempla os bons e os maus. Mas em relação à salvação, a minha morada eterna, eu preciso de arrependimento e entregar o comando da minha vida e crer no Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E o versículo 6 ainda, que é o último versículo, ele diz que ele é refúgio. Ele é refúgio. Quantas pessoas se refugiam na bebida? Quantas pessoas se refugiam nas drogas? Quantas pessoas se refugiam no sexo? Quantas pessoas se refugiam na internet? Quantas pessoas se refugiam em caminhos que não lhe satisfazem plenamente, não é? Então, para Davi, Deus ele era o seu refúgio. Então, por que Davi ele via Deus? Por que Davi define Deus em parte? Né? Porque, como eu falei no início, você não pode definir Deus na sua plenitude. Mas Davi definia Deus em parte como seu pastor. Não porque ele achava bonita a figura do pastor, mas porque Davi, como pastor, ele agia da mesma forma que ele via Deus agir com ele. Então, Davi definiu Deus a partir da sua própria experiência de vida, da sua própria experiência no seu dia a dia com Deus. Ele descobriu que assim como o pastor ele era, e ele era o provedor das suas ovelhas, ele providenciava o descanso para as suas ovelhas, ele guiava as suas ovelhas, ele dava segurança às suas ovelhas, ele corrigia as suas ovelhas, ele consolava, ele alimentava, ele ungia, ele amava, ele refugiava elas. Da mesma forma, Deus também fazia assim com ele. E aí ele diz: o Senhor é o meu pastor. Então, querido, a palavra escrita de Deus é verdade, deve ser lida. A palavra de Deus é verdade, deve ser ouvida. A palavra de Deus deve ser estudada, mas o mais importante, a palavra de Deus deve ser aplicada. Aplique a palavra de Deus. Aplique a palavra de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que a graça, que o amor, que a comunhão, que a consolação do Espírito do Senhor esteja sobre a tua vida, em nome de Jesus.